No meu entendimento, eu acho que não deveria ter cortado, porque o nosso serviço é segunda-feira à noite, aqui na casa, nós todos somos presentes, o mês de fevereiro todo, e foi cortado no mês de fevereiro. Nós fizemos 5 sessões de fevereiro, né? Mas nós entramos, faz a nossa parte, o presidente defendeu, faz a parte dele. Também já quero agradecer ao presidente pela a indecisão do vereador Cesário naquele momento, que foi claro, tem que ser assim, aí não pode chegar e também nós temos de retornar o voto aqui na casa, sabe, o vereador Cesário, só poder se confundir e ele voltar atrás do voto, o presidente tem que acatar, porque não é não é uma ditadura isso aqui. E sobre a casa andar ou não andar, a casa começou hoje, então vamos mudar. As comissões de financiamento e orçamento de ações se reuniu, o vereador Aldir, no entendimento da casa, ele é o mais velho, aqueles 4 membros ali, ganhou, parabéns, vereador Aldir. Então todos os projetos começaram a tramitar. Daqui para frente o vereador Aldir vai pedir vista de como presidente, eu vou pedir como vereador, eu vou aprovar um projeto que interessa ao executivo, o vereador outro que é a oposição vai reprovar, mas faz parte, é o nosso contexto aqui. Né? Nós não podemos dizer que nós atrasamos o município, nós podemos dizer daqui para frente sim, como vai ter projeto para ficar na casa, como tem projeto que vai ter alguém. Não, vereador, aquele projeto lá, o vereador, por exemplo, o vereador Márcio está segurando, o vereador lá, o vereador Cesário, o vereador Aldir, o vereador Carol, vai começar daqui para frente. Então, todos os projetos estão na casa. Alguns vão ser aprovados, outros vão passar. O presidente vai segurar alguém na casa, na mesa. Então, esse é o trabalho nosso de vereador. Nós estamos aqui para trabalhar. Nosso trabalho é toda segunda-feira ou uma vez por semana, é a nossa lei. Não é nós que não queremos, se for lei, nós temos que trabalhar amanhã também. Nós vamos vir, nós criar uma lei que vem todo dia, ter sessão na Câmara, nós vamos criar e aprovar, nós vamos ter que vir. Então, esse é o nosso dever, é vir na casa, tramitar os projetos, segurar projetos, analisar projetos, fiscalizar os dois, não é só... Vamos ser amigos do executivo, vamos ficar do lado, somos amigos do legislativo, mas também temos que fiscalizar, não é só nós, é só bater, e só descontar, e também pagar, não é assim. Nós temos também, nós somos amigos, ninguém é inimigo aqui, mas nós criamos uma rivalidade, somos rivais política. Política é uma coisa, particular é outra. Só que eu também não posso chegar aqui e ir lá no Face dizer os vereadores não querem trabalhar. Para quem está fora, imagina, uma vez por semana os caras não vão ainda. Né? Eu também tenho barba branca e cabelo branco, trabalho bastante. Vereador César, 1 minuto para as considerações finais. Obrigado, presidente. Então, é um pouco do meu desabafo, presidente. Tá? É um pouco do meu desabafo, mas eu não sou obrigado a falar. Eu acho, ninguém vê o César nas redes sociais, o que eu coloco nas redes sociais é as minhas pedaladas que eu gosto e vou colocar. Não boto nada mais do que isso, porque se eu responder que eu trabalho uma vez por semana, vai ter lá, como teve casos em Areia, principalmente, você está, vereador, de Areia de Baixo, que botaram piadinha nossa, mas ela ficou lá em casa semana pedir brinde pro evento de encontro de casais, amigo da gente. Encontro de casais, encontro da igreja, bingo, e isso e aquilo, aí na hora lá, aí o presidente bota piadinha, não trabalha, mesmo assim. Uma vez por semana não vai, então vai ser resultado. Obrigado, presidente, e obrigado a todos aí por terem me ouvido. Vereador Carolina. Senhor presidente, o vereador se referiu à minha pessoa quando tratou como vereador, então tem direito de resposta, até para corrigir algumas afirmações que o vereador fez. Muito obrigada. Vereador, eu concedo o tempo de réplica de 3 minutos. Tem até também não. Só gostaria de deixar registrado aqui que eu comecei, quando eu abordei o assunto da taxa de preservação ambiental, falando o segundo e velho ditado: o melhor conselho é o exemplo. Como que alguém que é o mandatário da cidade vai cobrar uma taxa, que é implantar
a cobrança da taxa de preservação ambiental. Se ele sequer preserva o meio ambiente, se ele possui, adquiriu uma propriedade que está em área de APP, que foi, que está ali através de uma ação civil pública, está condenada, que ele não pode reformar, que até o julgamento do mérito ele tem que demolir e recuperar a área. Então, não tem, é a mesma coisa, o senhor é a mesma coisa do senhor querer educar o seu filho numa situação em que o senhor faz. Daí o senhor não quer que ele faça o conceito, não. Ele me deu uma réplica e eu só estou corrigindo. E quando eu falei da questão do secretário de obras estar conduzindo, eu falei que ele está conduzindo, não é construindo. Está gravado aqui, eu quero deixar registrado. Segundo informações que eu tenho, a obra não é ele só está conduzindo a obra que foi embargada, que está embargada agora, que até eu visitando Ganchos de Fora, eu vi a placa, a faixa da Fátima, embargando a obra. Então, são duas situações. Se querem cobrar taxa de preservação ambiental, primeiro tem que fazer o dever de casa. Primeiro tem que, no caso, fazer isto, executar isto. Executar a preservação. Agora, se não se preserva, daí é muito fácil, querer que os outros preservem se o mandatário mesmo não preserva. Vereador, 1 minuto para as considerações. Então eu gostaria de deixar registrado aqui, vereador César, todos sabem que eu participei da última legislatura, os 4 anos. A sessão, segundo o regimento, é aqui dentro, plenária, não é lá na sala das comissões. A sessão acontece aqui. E todas as vezes, que qualquer um vereador... Vemos aqui. Sim, mas vocês saíram e não pediram autorização. Aqui, estamos ali. O vereador César, o regimento fala, o ex-presidente Marcos está aí, toda vez que se precisava sair, que se tinha necessidade de sair, tinha que se pedir autorização para o presidente. Se o presidente autorizasse sair no meio da sessão, a gente poderia sair. Agora, alguém pediu autorização para sair? Não, simplesmente saíram. Simplesmente se abdicaram de querer participar. Não concordavam. E agora, como o senhor mesmo falou, vai ser daqui para frente, mas poderia ser antes. Poderia estar. Tá ok, senhor presidente. Muito obrigado. Só explicando aqui a réplica, o vereador, no momento da sua explanação na tribuna, mencionou o termo vereadora. Como ela é a única, passa a ser uma referência direta a ela. Se fosse vereador, seria um termo geral, não teria direito a ter o direito de resposta. Solicito ao vereador Paulo Roberto, vice-presidente, que assuma os trabalhos na mesa para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, vou cumprimentar de novo, cumprimentar também o pessoal de casa que assiste os vídeos das sessões em casa e que utilizam desse meio para ficar atualizado aí com relação ao que acontece nessa casa. Inicialmente eu vou falar aqui dos processos judiciais, que foi mencionado tanto por dois vereadores aqui, das liminares que foram negadas pela Justiça. A primeira dela, que coincidentemente não foi mencionado em rede social, traz aqui o pedido liminar para bloqueio das comissões que foram formadas, alegando ilegalidade no momento da formação. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer vereador pode alegar que o regimento pode ter sido interpretado de maneira incorreta e pode acessar os meios judiciais. Agora, o que estranha o fato, e que nos preocupou muito, e por isso me fez inclusive ir ao Facebook e mencionar isso, para que a população fique informada, foi o que eles solicitaram no pedido. Porque se as comissões foram montadas de maneira incorreta, eles não concordam, ok, até aí eu tenho o seu direito de realmente procurar justiça. Agora, se eles alegam que não estão trabalhando para que essa casa não ande, o porquê pedir para que o juiz bloqueie as comissões
até o julgamento do mérito. O julgamento do mérito, para vocês terem uma ideia, é o julgamento final. Esse julgamento final pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E aí eu pergunto a vocês, até lá a casa fica parada? Até lá não se delibera nada? Não se vota nenhum projeto até lá? Ou seja, o município para o tempo em que o juiz ou a justiça achar que deve ter para julgar o mérito? Por que não pediram para que o juiz então desse uma liminar para montar uma comissão provisória? E essa comissão ficaria até o julgamento do mérito. Agora, isso só nos transparece a real vontade, e aqui eu sou obrigado a colocar 2 vereadores, né, que assinaram o pedido, a vontade de parar o funcionamento da casa. E aí, eu gostaria agora, nesse momento, de agradecer os vereadores que pertencem à Comissão de Legislação e Justiça, que se fizeram presente hoje pela primeira vez na reunião da casa, e graças a essa reunião, hoje temos projetos para deliberar. A casa, como o vereador falou, voltou a funcionar. Mas se essa casa estava parada até agora, pode ter certeza, não foi por causa da mesa, ou dos vereadores ditos da oposição, e foram sim, por decorrência dos vereadores da base do governo, e muitos, em off, fora do plenário, e falaram, não, é pedido do prefeito, a gente tem que seguir. Então a gente é obrigado a passar a responsabilidade também do porquê que essa casa não estava andando. E aí, o que me surpreende ainda mais é receber um ofício na data de sexta-feira solicitando urgência num projeto de votação para o desmembramento de uma área para a construção do mirante. Eu concordo e acho que realmente precisamos do mirante, é uma obra para a comunidade. Agora, o que não dá para concordar é com as palavras utilizadas pelo prefeito desse ofício, alegando que o município corre o risco de perder esse convênio por decorrência da morosidade desta casa. Ou seja, então ele está dizendo que o município está correndo o risco de perder por decorrência da morosidade dele, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque esse convênio é de 2015 e se encerra agora no mês 5 de 2017 e chegou nessa casa em março de 2017. Ou seja, 2 anos esse processo ficou lá no executivo e essa casa nem sequer teve acesso à informação. Ou seja, está aí o primeiro motivo pelo qual a morosidade que pode ter gerado para se perder esse processo. E o segundo, que eu já acabei de falar aqui, é que a morosidade da casa foi criada por ele. Ou seja, se essa morosidade foi criada por ele, ele também é responsável se caso aconteça isso. Agora, vamos lá, cada um assuma a sua responsabilidade. Não venha jogar para essa casa, ou para essa mesa, ou para os vereadores que se fizeram presentes nas sessões, porque existe uma diferença de estar presente na sessão até o final dela e sair no meio da sessão sem pedir autorização, se evadindo da sessão. Ou seja, sair no meio da sessão também é falta. E houve saídas no meio da sessão que está comprovado em ata e está comprovado por vídeo. Então, se o prefeito alegou isso nesse ofício, me desculpe, assuma a sua responsabilidade. Não tente passar para a comunidade ou para quem quer que seja que a responsabilidade de não conseguir executar um convênio foi por decorrência da morosidade dessa casa, porque essa morosidade foi criada por ele. E aqui eu volto um pouquinho aqui à questão do subsídio dos vereadores, que foi tocado por vereadores aqui no plenário. O subsídio foi cortado, de acordo com parâmetros regimentais, que é o que rege o funcionamento dessa casa. Como eu falei para vocês, a falta ela se dá tanto pela ausência completa do vereador ou pela saída em meia sessão. E teve não só uma falta, como diversas faltas. Porque foram 2 saídas no meio do plenário, no meio de votações, sem autorização. Foram 2 faltas em sessões extraordinárias. Certo? Isso está registrado. E o que a justiça decidir, vereador, o que a justiça decidir vai ser cumprido à risca por esse presidente. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês: se ele negou a liminar, tá? E numa das liminares que foi da comissão, ele acabou transparecendo um pouquinho do pensamento dele, aonde ele menciona
o seguinte: no entanto, analisando os documentos trazidos pela parte, não se constata prova das condutas ditas ilegais da autoridade coautora, que sou eu, a autoridade coautora. Ademais, o pedido de exibição dos documentos não é compatível com o rito disciplinado para o mandato. Ou seja, ele alegou duas situações, e a primeira delas foi que, numa prévia análise, ele já constata que o que foi alegado pelos 9 vereadores não se constata pelas próprias provas juntadas no processo por eles. Ou seja, esse aqui é com relação às comissões. Ou seja, aqui ele já dá uma breve colocação, acredito eu, que da forma com que ele vai analisar também o mérito, né, desse caso. Voltando aqui um pouquinho no quesito TPA, porque o quesito TPA sempre é um quesito bem polêmico. Eu tenho posicionamentos favoráveis ao projeto da TPA, mencionei isso em rede social, e não mudei as minhas convicções, porque sou presidente, e dito por alguns, agora como oposição, não mudei minhas convicções. Porém, sempre coloquei que sou contra o formato em que o projeto em si foi apresentado. Acredito sim que ele deva passar por diversas modificações, que foi mencionado na publicação que eu fiz no Facebook. Agora, uma das principais modificações que devem ser feitas é que, para que esse projeto não passe por interesse, para o povo não pensar que isso é o interesse de um ou o interesse de outro, é o interesse do prefeito exclusivo em fazer, porque os comerciantes não querem, é interesse exclusivo dos vereadores, porque o prefeito não quer, para que não fique dúvidas com relação ao interesse de alguém em cima desse projeto, que a gente precisa de uma audiência pública. Nós precisamos escutar a comunidade, saber o que eles pensam com relação a isso, porque são eles que serão afetados também. Então, uma audiência pública é a solução do problema da TPA, porque aí nós vamos dizer o seguinte: não é o prefeito que quer colocar TPA, não é o vereador que quer colocar TPA, é o município de governador Celso Ramos que quer TPA. Agora, se não tem audiência pública, como é que nós vamos então dizer que o município quer TPA? Precisamos escutar a comunidade. E eu só sou favorável ao projeto, qualquer que seja, se houver audiência pública para que escute a comunidade. Para finalizar, já que foi tocado por vereadores aqui também, a questão da comissão de licitação, foi feito sim, no mês de janeiro, por parte desta presidência, o pagamento da comissão de licitação que aqui estava montada, amparado em lei vigente. Da mesma forma com que a prefeitura pagou os funcionários que estavam na comissão no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Como o SAMAI agora já montou sua comissão, e provavelmente esse mês já irão receber, porque a comissão foi montada e eles recebem a gratificação inerente à função de responsabilidade que assumem. E dizer que em janeiro não foi feito nada, me desculpe, é uma incoerência completa. Porque um processo de compra, ele não é, pelo menos no meio público, ele não é pegar o dinheiro, tá aqui, me dar o produto. O processo de compra, ele passa por diversas fases. Desde a solicitação de compra. 1 minuto para as suas considerações. Obrigado, vereador. Desde a solicitação de compra, até o processo licitatório ou dispensa, até o empenho, e até a entrega do produto e emissão da nota, e posteriormente o pagamento. Ou seja, dizer que no mês de janeiro, que todo mundo que conhece a administração pública sabe que o mês de janeiro é o mês que as comissões de licitação mais trabalham, porque é o mês que vence os contratos e precisam ser renovados para que a administração não pare. Então, dizer que uma comissão de licitação não trabalhou no mês de janeiro é uma incoerência completa. E aí, eu me estendo para finalizar, alegando que pagamos a comissão, como falei, dentro da lei vigente. Agora, uma coisa eu não fiz, e o executivo fez: pagou funcionários da comissão em férias, em licença. Fato este que é vedado estritamente pela lei. Ou seja, aqui foi pago, foi de maneira regular e legal e dentro da lei. Agora, do outro lado que hoje vem nos atacar,
Não foi feito dessa forma. Então, para finalizar, eu peço a você, principalmente quem está nos ouvindo, quem está nos vendo na filmagem, que solicite sim ao seu vereador o trabalho. O trabalho na casa de vir aqui e votar os projetos. Estar presente nas sessões e principalmente nas reuniões das comissões. Tá? Porque hoje, no dia de hoje, essa casa voltou aos seus trabalhos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Eu repasso agora a presidência para o vereador José. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, passamos para a ordem do dia. Comunico que o projeto de lei do Legislativo número 03/2017, que denomina via pública, que menciona e dá outras providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça. O projeto está em discussão. Vereador César. Senhor presidente, eu coloquei 2 projetos que ele denomina via pública. Eu gostaria de ter qual o nome dessa pessoa, dessa rua. Só um minutinho, vereador. Esse aqui é o vereador, esse aqui é o projeto 03, é o que foi apresentado pelo senhor. É a rua, fica denominada Rua dos Canários. Essa rua, senhores vereadores, assim, essa rua, eu peguei lá no planejamento, ano passado, eu acho que o vereador Aldir colocou o nome dessa rua, acho que foi você, na Rua dos Canários, lá na Camboa. Pelo que ele falou, você não estava na casa. E essa rua existia já nome. Me pediram para colocar o nome, inclusive, do pai do vereador Valdeci. E eu fui ao planejamento, como faço sempre, pegar o nome das ruas que tem nome e que tem número. E me deram essa rua que não tinha nome. Eu peguei e coloquei o nome do senhor Fernandes. Né? Lá tem um engenheiro, o Wilson, transferiu todo o escritório, o diretor volta por aqui, já está há anos, já, acho que foi 2013, parece, e está tendo um impasse. Então já conversei com a família do senhor Fernandes e nós vou aprovar essa rua. Ela vai ficar, já existe, né? E vamos fazer as exposições de contrário dessa rua, vai continuar a Rua dos Canários como era antes. E uma outra oportunidade, uma rua que aparecer lá, e coloca o nome do senhor Fernando. É só para título de esclarecimento. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, o projeto está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se levante. O projeto está aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Legislativo número 04 de 2017, que denomina via pública, que menciona e dá outras providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça. O projeto está em discussão. Esse projeto também, senhor presidente, é de minha autoria. Esse projeto que mora na Fazenda da Armação, esse projeto é do senhor Liceu Canati, é isso, né? E ele morava na rua do meio ali e cuidava bastante daquele rio do meio, para ninguém poluir, fazia com o campinho em frente da casa dele, né? Ele era médico, caçador, e tinha casa há mais de 40 anos ali. E essa pessoa, ele cuidava bem daquela parte ali, do rio do meio, ajudou bastante ali as famílias carentes, inclusive até assinava a carteira das pessoas pelo laboratório dele. E ele veio, por infelicidade, vendeu a casa no rio do meio, foi morar no loteamento Mariana, e sofreu um acidente dentro de casa, e veio a óbito. E a família, né, veio alguém me pedir para naquela rua ali que ele preservava, que não tem nome, que sai ali do Passa Andreosa por dentro, que vai no rio do meio ali. Eu fui na prefeitura, não tem nome, e eu vou prestigiar ele com o nome daquela rua que sai depois do Passo Andreosa ali e vai até o Rio do Meio, o nome dele. Era só para ir para o esclarecimento.
O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se levante. O projeto está aprovado por todos os vereadores presentes. O projeto de lei do Executivo, número 11 de 2017, que autoriza o desmembramento da área doada à Prefeitura Municipal para fins de construção de obra de interesse coletivo e dá outras providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se levante. O projeto está aprovado por todos os vereadores presentes. Pergunta aos presidentes das comissões quais os projetos se encontram em suas comissões. Senhor presidente, ficou um projeto na mesa. Eu vou chegar lá ainda, vereador César, mas ficou um projeto de lei número 6 do Executivo na mesa. Em relação ao que significa? Esse projeto é o que proíbe animais na praia. Tá? Ficou com o senhor na mesa. Esse já eu ia informar depois das comissões. Esse ficou retido, vai ficar retido na mesa para a proposta de emenda. Tá? Será proposta por mim. Aí caso algum vereador queira também somar uma proposta. Vereador Aldir, presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Senhor presidente, na Comissão de Legislação e Justiça se encontra os projetos executivos o 05, 09, 10, 13, 14 e o 15. E do Legislativo, o número 01 e o 02. E também o projeto de resolução número 01/2017. Senhor presidente, queria aproveitar o momento para agradecer a todos os vereadores pelo voto que me deram para segundo secretário. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Marcos, presidente da comissão, presidente interino da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, boa noite a todos. Como presidente interino, em virtude de já ter projetos tramitando nesta casa, eu marco uma reunião para as 6 horas, às 18 horas, na próxima segunda-feira, para que possa ser definido quem vai ficar realmente com a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Paulo Roberto, presidente da comissão, presidente interino da Comissão Geral. Senhor presidente, na Comissão Geral não se encontra nenhum projeto. Comunicado do projeto número 6, eu já fiz, então, o projeto de lei do Executivo número 6 de 2017. Eu seguro na mesa para a proposta de emendas ao projeto de lei. Finalizada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 17 de abril de 2017. Uma boa noite a todos, voltem com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser.